Tropical FM. Nove horas em ponto. Bom dia a todos os ouvintes de casa, você que está ligadinho aí, né, aguardando o momento de reflexão. Pois é, a gente vai juntinho, né, fazer uma reflexão. Nós que estamos aí estudando um pouquinho sobre Isaac, Esaú, Jacó e Rebeca, essa família, né, da Bíblia aí. Mas mais é a história aí de Esaú e Jacó. O que aconteceu com Esaú, que ele perdeu a bênção da primogenitura. Pois é, quando a gente deixa de fazer algo, com certeza vem alguém no nosso lugar e pega, né, aquilo que é da gente, tá bom? No desfecho da mensagem, vocês vão ver isso aí acontecendo a todo o momento. Eu quero falar para você hoje que tem muitos cristãos que estão fazendo exatamente igual Esaú. Perdendo a bênção, trocando a bênção por um prato de lentilha. É um estudo longo, mas é um estudo para a nossa edificação. E tudo que é para a nossa edificação é bem-vindo. Nós estamos na terra de passagem e cada dia é um novo dia, né? Não devemos nunca estacionar com os 4 pneus dentro de uma situação que ao qual não nos levará a lugar algum. Concordam comigo? Então, vamos começar então a nossa meditação. Quando eu parei ontem, eu falei para vocês que eu ia explicar o porquê que Jacó tinha trocado o nome para Israel. Ali, gente, Jacó teve o nome trocado para Israel porque Jacó foi o homem que lutou com o anjo para conseguir a bênção. Ele prevaleceu, ele lutou e conseguiu. Então, aqui eu quero deixar claro para vocês que, com isso, Esaú não recebera a visão de Deus para a sua vida. Neste estudo, quando você vai ao profundo dele, você vê que Esaú era um dos filhos preferidos de Isaac. Mas Esaú era uma das pessoas que preocupava muito com as coisas terrenas, com as coisas do mundo. E a bênção da primogenitura era dele. O que acontece? Como Jacó percebeu que ele não queria nada com nada, então Jacó começa a querer a bênção que era de Esaú, porque ele imaginava que o que Esaú iria fazer com a bênção que o pai dele daria para ele, certo? E Esaú não tinha, ele nem imaginava o que era uma pessoa ser abençoada para o resto da vida, certo? Ter uma geração abençoada, que era a bênção da primogenitura. Então, Jacó viu a situação e fez ali a trama juntamente com sua mãe. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Era fruto de uma oração de Isaac. Isaac já era um senhor já com 60 anos quando Rebeca conseguiu engravidar. Rebeca era estéril.
Jacó orou e pediu ao Senhor que desse-lhe filhos, e Deus a concebeu. Rebeca foi concebida com 2 filhos, e eles eram gêmeos. No decorrer da história, né, no Antigo Testamento, narra que Jacó, quando nasceu, Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu segurado no calcanhar de Esaú. Então, eles eram bem apegados. Quem são gêmeos aí, sabe o apego que a gente tem na pessoa, né? Que é gêmeo com a gente. Então, eles tinham, sim, um bom relacionamento. Porém, Esaú era uma pessoa que preocupava com as coisas terrenas. Portanto, quando o seu pai chamou ele e disse que era para ele preparar-lhe um prato, um bocado com o melhor, né, novilho que ele tivesse, ou cabrito, que seja, preparasse-lhe um bocado, um prato bom, para que ele saciasse a fome dele. Jacó não preocupou tanto com aquela situação, mas Esaú não preocupou tanto com aquela situação, mas Jacó preocupou sim. E também Rebeca, porque quando Rebeca vê que Esaú não está nem um pouquinho preocupado com a bênção, ele nem tinha noção do que é ser uma pessoa abençoada pro resto da vida, então ela quis que, pelo menos Jacó, né, corresse atrás da bênção, e ela ajudou Jacó a preparar aquele prato e levou até o pai, se passando por Esaú. Mas antes disso, Esaú já havia negociado a primogenitura dele com Jacó. Sabe como? Por causa de um prato de guisado, um prato de lentilha. Esaú chega muito cansado do campo, muito afadigado com as lutas dele, né, do dia a dia, e topa aquela comida saborosa que Jacó estava preparando. O que Esaú fez? Dê-me um prato logo desta comida aí, porque eu estou com fome, eu estou faminto, eu preciso me alimentar. Pois bem, Jacó não pensou 2 vezes quando fez para ele a proposta. Dou-lhe um prato desta comida, se você me der a sua bênção, a sua primogenitura, passar para mim a sua bênção. E Esaú responde para ele: pode ficar, de nada me serve isto. Então Jacó, ali ficou negociado naquele dia, antes do fato acontecer, Esaú já havia negociado a primogenitura dele com Jacó, correto? Então, quando eu comecei a falar para vocês que é certo a gente fazer essas coisas para ser abençoado, se é certo isso, se é certo aquilo, olha, se a gente for olhar pelo lado de falar mentira, a mentira, ela é do diabo, ela sempre foi do diabo, fazer coisas que não deve, usurpar o lugar de uma pessoa, isso é até crime hoje em dia. Mas, em se tratando de irmãos, e um ser mais zeloso com as coisas de Deus, com a obra de Deus, e o outro não importar com aquela bênção que seria hereditária, uma bênção que seria passada de pai para filho, de geração a geração, correto? Então, Jacó tomou a liberdade de negociar com Esaú. E Esaú não pensou em nenhum minuto sequer. Ele quis saciar a fome dele naquele momento. E Esaú, lembra quando eu comecei a mensagem que eu falei para vocês que o peixe morre pela boca? Pois é, era disso que eu estava falando. Esaú ali troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Então, Jacó
ele não ficou nem um pouquinho com receio, mas embora ele teve medo de Esaú, por quê? Porque quando Esaú percebeu que foi enganado, ele quis se vingar e prometeu matar o irmão. O que acabou não acontecendo. Jacó fugiu da presença dele e eles se encontraram muitos anos depois, quando Esaú já estava modificado por ação do próprio Deus. Então Deus também tinha graça na vida de Esaú. Deus muito bem fez a Esaú, provando que também o amava. Quando ele e Jacó estavam para se encontrar novamente, após anos separados, houve grande comoção. O irmão mais novo tentou comprar Esaú. Foi Jacó, né? Tentou comprar Esaú. Mais uma vez, Jacó tentando fazer sua negociação. Mas este último, flagrantemente, já não era mais o mesmo homem e desdenhou dos presentes. Esaú apenas queria se reconciliar com seu irmão. Entendam que a partir daí, Esaú já havia feito um concerto de vida, ele viu o que ele tinha perdido, e ali, quando Jacó tentou comprá-lo novamente, para eles fazerem as pazes, depois de muitos anos que se passaram, porque Jacó passou um bom tempo fugindo de Esaú, com medo de Esaú matá-lo. O que acontece? Jacó tenta negociar novamente com Esaú, para eles ficar de boa. E Esaú, então, o que faz? Não, eu não quero. Eu só quero reconciliar com meu irmão. E disse Esaú: de que te serve todo o bando que tenha encontrado? Ele disse: para achar graças aos olhos do Senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então Esaú também foi um homem abençoado. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto, tendo visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Quando Esaú e Jacó se encontraram, Esaú já tinha sido transformado por Deus. Jacó já tinha passado pelo Peniel, já tinha lutado com o anjo, já era um homem manco por lutar, para receber a sua bênção. E sem dúvida que quando os irmãos encontraram, Deus estava em Esaú. Ou melhor, Esaú estava com Deus. Nosso Senhor provou que não faz distinção entre as pessoas e ama igual a todos, não esquecendo de Esaú. Sinceramente, eu não vejo necessidades em enganar as pessoas para ter a promessa de Deus realizada, como fez Jacó. Não quero julgá-lo, certo? E ainda, de fato, tudo o que foi escrito a Esaú se realizou ou se realizará, pois a promessa de Deus para Jacó se realizou na íntegra. Deus não mente, tá? Então, gente, a bênção da primogenitura, ela é uma bênção para o resto da vida. Antigamente, no Antigo Testamento, quando você era abençoado para o resto da vida, eternamente, e as suas gerações também. E quando você também era amaldiçoado, era hereditário. Era você e a sua geração também. Então, o que eu quero dizer para você? Como eu disse ontem, nós devemos tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo hoje, porque as nossas gerações futuras, que são os filhos dos nossos filhos, os nossos herdeiros aí, né? Para que eles possam herdar pelo menos as bênçãos vindas dos céus. Eu vou para um apoio cultural e volto já já. Fique ligado.
Momento de reflexão na Tropical FM. Então, voltamos aí com a mensagem. Vamos dar sequência aqui para a gente ver se a gente finaliza essa mensagem por hoje, né? Mas eu tô achando que não vamos conseguir, não, porque é uma mensagem rica e ela é bem grande, tá bom? Essa passagem aqui. Mas olha, o que deixou Deus irado com Esaú foi exatamente o desprezo de Esaú com o que significava a bênção da primogenitura. Ó, meus queridos, como falta luz para muitos pregadores hoje em dia. Quantos púlpitos estão sendo usados por homens carnais, líderes que não possuem a iluminação da palavra de Deus, e com isso falam as coisas da carne, né? Já ouvi pastor criticando Adão, criticando Jacó, e ainda ouvi certa vez um pastor que se achava muito sábio, criticando Pedro. É muito hilário um homem que se diz de Deus criticar o apóstolo Pedro por ele ter se afundado sobre as águas. O fato de ele ter se afundado é completamente normal, mas ter andado sobre as águas, que todos sabem, né, que Pedro andou sobre as águas, é onde Deus nos traz revelação. Certo? Qual pessoa já fez isso? Mas o homem que não entende coisas de Deus é assim. Critica onde Deus está nos ensinando coisas espirituais. É exatamente o caso de Esaú. Jacó não errou em nada. Ele apenas foi consequência do pecado do seu irmão. O seu irmão, que não estava nem aí para nada, estava preocupado com as coisas do mundo, estava pouco se lixando com a bênção da primogenitura. E Jacó queria ser abençoado. Queria que a nação dele fosse abençoada, que os herdeiros dele fossem abençoados, porque bênção era de geração para geração, certo? Isso reflete a história do povo de Hebreu. O povo mais peculiar desta terra também desprezou a bênção da primogenitura. O Senhor Jesus veio ao mundo para os seus, mas eles o rejeitaram. Foi por isso que nós, os que eram de fora, nos tornamos filhos de Deus. Desprezar a presença de Deus, meus amados, é algo que irrita ao Senhor. É algo que entristece nosso Deus. Desprezar a presença de Deus é coisa que Deus fica extremamente nervoso. Agora, triste, né? Agora, imagina quando há a bênção para geração e gerações. E Esaú não estava nem ligando com aquilo ali. Então, Jacó o que fez? Negociou com ele. Olha, eu tenho essa caneta, correto? Não vou virar o lado dela não, senão vou fazer propaganda, tá bom? Olha, eu tenho essa caneta aqui. E você tem este estilete. Vamos trocar? Eu te dou a caneta e você me dá o estilete. O que tem de errado nisso? Hein? Você concorda? Não tem nada de errado. Jacó fez um negócio com Esaú. Esaú que ali foi fraco e entregou a bênção para Jacó por um prato de comida, né? Um preparado bem feito. Quando Esaú chega para Jacó, para Isaac, para pedir a bênção, Esaú já tinha negociado a bênção com Jacó. Esaú já sabia que não tinha mais direito. E Jacó já havia negociado, foi lá e se passou por Esaú, porque o pai dele não iria aceitar isso jamais. Isaac não aceitaria essa trama dos dois.
mas foi acordo entre os dois que a bênção da primogenitura iria para Jacó se Jacó desse a Esaú um prato de comida. Então, como é que a gente pode entrar num quesito de querer condenar alguém que entrega a bênção de mão beijada e outro que negocia a bênção do outro? Porque Jacó estava valorizando a bênção que Deus tinha para a vida dele, mas Esaú não estava nem importando. Hoje em dia, a igreja está se apostando e se aproximando de Esaú. É esta daí que é a tristeza, né? Não estão importando mais com as bênçãos. Olha, gente, toda regra tem exceção, tá bom? Quando a gente fala assim, igrejas, não é todas, tá bom? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui a defender igreja nenhuma, placa nenhuma. Que, na realidade, aquele templo ao qual a gente vai aos domingos, ou às quintas, ou às terças, aos dias que a gente tem costume, eu não classifico como igreja. Ali, para mim, é um templo. Igreja sou eu e você. Então, quando a igreja está apostando e se aproximando de Esaú, de modo geral, não são entendidas por muita gente do meio cristão, pois muita gente hoje em dia está mais do lado de Esaú do que do lado de Jacó. Por quê? Porque as pessoas não estão importando mais com bênção. São muito poucas pessoas que têm lutado com bênçãos, que têm se realmente importado com o reino de Deus. Muitas pessoas hoje estão preocupadas em ter um bom carro, em ter status, fama, dinheiro, riqueza, e o reino de Deus está ficando de lado. Este daí é o problema que eu vejo que tem assolado a nossa nação. A nossa vida está ficando em segundo plano, porque nós estamos deixando Deus também em segundo plano. A nossa vida com bênção, tá bom? Nós não estamos sendo abençoados porque nós estamos deixando Deus em segundo plano. Nós estamos igual a Esaú, nós não estamos importando com a bênção. Chega qualquer pessoa perto da gente e fala, hoje é dia de você ir para o culto ou ir para a missa. Não vai hoje não, vamos assistir um filme, vamos sair, vamos tomar uma cervejinha. Deixa para você ir outro dia, você já foi outro dia, né? Não é assim que acontece? Aí a gente já, né, está fraco. Aí o que acontece? Nós deixamos de seguir aquilo que precisa ser seguido e vamos acompanhar aquela pessoa ao qual nos convidou oferecendo um prato de lentilha. Porque isso, gente, é saciar a fome, é saciar a sede, mas é do corpo e não do espírito. Então, quando Esaú faz essa troca com Jacó, Deus irou com Esaú. Ora, quando aceito o pecado em minha vida e na minha igreja, quando não tenho limites para o meu estilo de vida, para o meu vestir, para o meu falar, enfim, nos meus atos diários, quando aceito cantar no altar diabólico, quando aceito que crentes se separem, recasem e continuem em cargos de liderança, quando aceito tudo que Satanás oferece, o que eu estou fazendo, se não exatamente o que fez Esaú. É isso mesmo. Uma igreja que está desprezando a bênção da presença de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, uma igreja que está desprezando o melhor de Deus para se parecer mais e mais com o mundo. Irmãos, quantos crentes nas mídias sociais curtem bandas mundanas, canais de TVs diabólicos, curtem atores, pessoas sem caráter algum,
exatamente como os mundanos fazem. Como isso pode estar acontecendo no meio do povo de Deus? Exatamente porque a igreja de Cristo está mais do lado de Esaú e devia estar mais ao lado de Jacó. Jacó ficou por herança de Deus, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança, está em Deuteronômio 32, verso 9. Cuidado com o que tu andas fazendo com a bênção da presença de Deus em sua vida. Você pode estar trocando o melhor de Deus por besteiras da terra. Fique atento. Como foi com Esaú, pode acontecer com você. Portanto, não seja nem rebelde e nem profano, como foi Esaú. É um mistério, né, gente? É um mistério, porque quando nós começamos a mensagem, dava-se a entender que Jacó tinha feito errado. Mentiu para o irmão, foi lá e tomou, mentiu para o pai e foi lá e tomou a bênção de Esaú. Foi abençoado no lugar de Esaú, certo? Mas eu deixei essa parte para o final, para mostrar para vocês por que Jacó fez o que fez com a ajuda de Rebeca, a mãe deles, né? Porque Rebeca via a diferença entre Jacó e Esaú. Que Jacó era uma pessoa, Esaú e Jacó era igual Marta e Maria. Maria preocupava-se com as coisas de Deus. E Marta preocupava em arrumar a casa, limpar a casa e aquela luta toda ali. E quando Jesus chegava, Maria parava tudo que tinha para fazer e ia estar com Jesus. E Marta então foi reclamar com o Senhor. Senhor, não te incomodes que Maria fica sentada ao teu lado e eu fique fazendo o serviço todo da casa sozinha. E o Senhor falou, abençoada és Maria, porque escolheu a melhor parte. Então, abençoado foi Jacó, porque ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu estar com Deus, enquanto Esaú não estava nem aí. Esaú estava preocupado era com seus rebanhos. Portanto, quando o pai dele pediu ele o prato, para fazer um prato de bocado para ele bem preparado, Esaú foi e sumiu. Sumiu. Quando ele voltou, Jacó já tinha feito o prato de comida com a ajuda da mãe e já tinha entregado para o pai e já tinha recebido a bênção. Quantas vezes nós estamos fazendo isso com nossas vidas? Quantas vezes nós estamos deixando, nós estamos trocando as bênçãos que Deus tem para nós por coisas carnais? Infelizmente, eu não posso aqui ficar falando um dia após outro e falar somente aquilo que nós queremos ouvir. Nós precisamos ouvir. É o que Deus tem que falar, o que Deus que tem que falar conosco. É o que Deus tem que falar conosco que nós temos que ouvir e prestar atenção. E não nos corrompermos com as coisas deste mundo. Olha, gente, o Satanás, ele está por redor da terra, ele está tentando o povo, já fiz mensagem aqui. Satanás tenta, mas quem peca é o homem. E outra coisa que eu vou falar com você, Deus não tem plano de salvação para Satanás igual tem para mim, para você não, tá bom? Então, nós devemos nos preocupar mais com as coisas de Deus. Nós devemos preocupar mais com Deus. Nós devemos colocar Deus na nossa vida num lugar de destaque. Nós devemos tomar cuidado, porque nós estamos trocando as bênçãos de Deus por nossa casa, por uma televisão, por um Facebook, por um WhatsApp. Nós estamos trocando a bênção de Deus. E sabe o que acontece quando nós trocamos a nossa bênção por essas coisas aqui da terra? Deus fica triste. Deus fica chateado.
Mas Deus trabalhou na vida de Esaú, Deus trabalhou na vida de Jacó, porque mesmo Jacó tendo negociado com Esaú, Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú, mas é porque eles haviam feito uma troca. Jacó não sentiu bem porque Esaú era irmão dele. Então Jacó lutou com o anjo para que o anjo abençoasse ele e para que quando ele encontrasse com Esaú, acabasse aquela briga, aquele mal-entendido que havia entre os dois, que não era mal-entendido, né? É um bem-entendido, mas falando assim para a gente entender melhor. Quando Jacó encontra com Esaú, Jacó já havia tido um encontro com Deus no vale, né? No Peniel, lugar que ele batizou com este nome de Peniel, que foi um lugar que ele passou a noite toda em oração. E Esaú também já tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Deus já havia transformado Esaú. E quando Jacó sai para ir ao encontro de Esaú, Esaú também já havia saído para ir ao encontro de Jacó. E quando os dois encontram, Esaú fala para Jacó que viu Deus nele. Olha que importante. Imagina se uma pessoa olhar para você hoje e falar para você assim que ele viu Deus em você. Por pior que esteja a sua situação, por pior que esteja o momento que você está passando, não troque a sua bênção por nada neste mundo. Não jogue fora aquilo que Deus deu para você. Não faça como Esaú. Não vamos caminhar como Esaú. Esaú caminhou, trocando a bênção dele num prato de comida. Não vamos fazer igual Esaú. Não nos importarmos com a bênção que Deus tem na nossa vida. Porque o que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é só nós que conseguimos desempenhar, certo? Nós somos seres únicos, eu, você. Deus não fez outro como nós. Então, aquilo que Deus tem para mim fazer, sou eu que tenho que fazer. O que Deus tem para você fazer, é você que tem que fazer. Então, meus amados, vou encerrar por aqui. Tem muita mensagem através dessa mensagem ainda. Nós podemos aprofundar mais nela, acompanhar mais a vida de Esaú e de Jacó, por perto, né? Através da Bíblia. Se vocês quiserem, na semana que vem a gente continua com a história de Esaú e Jacó, tá? Porque vem muita